Fala pessoal, beleza? Professor Marcos aqui, hoje dia 13/8, sexta-feira, mais uma aulinha nossa de química para o pessoal do primeiro ano. E no conteúdo anterior, a gente já havia dado aí um grande passo, né? Onde a gente começou a falar dos estados da matéria, ou estados físicos da matéria. Então eu apresentei para vocês um conteúdo aí, onde eu explicava lá o que seria o sólido, o líquido e o gás, tá ok? Na aula de hoje, quero comentar com vocês um pouquinho aqui das transições, né? De quando o sólido vai para líquido, de quando o líquido vai para gás. Então, isso aí é o nosso objetivo da aula de hoje. Trouxe aqui uma imagem, né, para a gente poder iniciar aqui. Uma imagem que está do meu lado esquerdo, onde é possível ver aqui um iceberg, né? O iceberg é exatamente isso aqui, essa grande massa de gelo aqui, né? Flutuando aqui por sobre a água, né? E ele tem também uma massa de gelo que também está embaixo da água. E tudo isso aqui fica de um modo, né? Onde ele permanece em equilíbrio, onde no final das contas ele vai flutuar sobre a água, porque ele vai apresentar uma densidade menor. Afinal de contas, ele é gelo. É o mesmo princípio que acontece quando você pega a água, coloca a água num copo e coloca, né, obviamente, o gelo ali por cima. Então o gelo fica por cima da água flutuando ali o tempo todo, porque ele possui uma densidade menor, tá? É como se ele fosse mais leve, por isso ele vai ficar sobre a água. Nesse caso, pessoal, a discussão aqui na química não é nem sobre esse fator, né, de ficar por cima da água ou não, tá? A questão que eu quero que vocês analisem aqui é um equilíbrio que existe aqui, ó. Porque imagina, pessoal, aqui a gente tem um equilíbrio de um sólido, né? Onde esse sólido está querendo derreter aqui, ele está querendo passar para o estado líquido. Mas em compensação, eu estou numa região onde a região já é fria, ou seja, a temperatura já favorece ali a manutenção desse sólido no estado sólido. Mas Marcos, por que você está falando isso, tá? Eu estou falando isso porque vamos concentrar nesse quadro aqui para vocês poderem entender o que eu estou querendo dizer. Quando a gente tem qualquer substância no estado sólido, tá? E aqui vamos concentrar o nosso ponto de atenção para a água mesmo. Vamos imaginar que nesses três exemplos aqui a gente esteja falando sobre água. Então tem água no estado sólido e o que acontece? Quando essa água começa a ganhar calor, e por que ela ganharia calor? Me dá um exemplo, né? Vamos supor lá que você está na sua casa e você pegou ali um cubinho de gelo, né, lá no congelador e deixou lá em cima da mesa, ali no próprio ambiente, tá certo? Esse cubo de gelo, pessoal, ele vai começar a ganhar calor, ele vai começar a absorver o calor que está ali no ambiente. E aí a temperatura dele vai aumentando gradualmente. Só que ele está numa temperatura negativa, né? Vamos supor lá que ele está a menos 3 graus Celsius. Então o que vai acontecer? Ele vai passar para menos 2, vai passar para menos um, vai passar para zero, vai passar para 1 grau, 2 graus, 3 graus. E à medida que ele vai avançando, né? À medida que ele vai perdendo ele vai absorvendo o calor, né? À medida que essa temperatura ela vai ir aumentando, esse sólido ele vai ir descongelando, né? Ele vai ir fazendo a transição do estado sólido para o estado líquido, ok? Esse momento onde isso acontece, essa passagem, né, do estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão. O nome está escrito bem aqui, ó. Então o nome é fusão, tá ok? Se eu pegar aquele líquido, né, que eu tenho ali agora e aquecer ele, né, ou então eu posso até mesmo deixar o líquido lá no próprio ambiente, após algumas horas, tá, aquele líquido sumiu. Para onde que ele foi? Ele virou vapor, ele foi embora, ele virou gás.
Esse processo a gente conhece pelo nome aqui, ó, de vaporização. Então houve aqui o que a gente chama de vaporização. Então olha bem aqui. Se eu tenho um sólido e aqueço esse sólido, ele passa para o estado líquido, certo? O nome desse processo é fusão. Se eu tenho um líquido e aqueço esse líquido, ele vai passar para o estado gasoso ou para o vapor, né? O nome desse processo é vaporização, tá certo? Como que ocorreria o contrário, né? O que que iria acontecer ali para a gente poder ter o contrário? Aí a gente teria que reduzir a temperatura. Percebe que eu vou colocar até uma seta maior aqui, vou colocar em vermelho, que da minha esquerda para a minha direita, a única coisa que eu fiz foi aumentar a temperatura gradualmente. Então, se eu quiser voltar, né? Agora eu estou aqui. Se eu quiser voltar lá para o início, o que eu vou ter que fazer? Se aqui eu aumentei a temperatura, para lá eu vou ter que diminuir a temperatura, tá certo? Então, para mim poder ir para lá, houve um aumento da temperatura. Para eu poder vir para cá agora, eu tenho que fazer a diminuição dessa temperatura. Então, vamos para situações aqui onde isso vai acontecer. Por exemplo, se eu tenho gás ou vapor, casos de vapor de água, por exemplo, aí. Se eu resfriar esse vapor, eu vou fazer lá o que a gente chama de condensação, tá? Inclusive, eu até havia comentado isso, né, com alguns alunos na sala de aula na quarta-feira, que eu falei assim, pessoal, imagina lá você foi fazer um chá, né? Aí você fez o chá, colocou o chá numa xícara, né, num copinho ali, e você veio com um pires, por exemplo, e cobriu aqui por cima, certo? Aquele chá tá quente, pessoal, e começa a subir aquela fumacinha lá, vai lá para cima, né? A fumacinha veio aqui, subiu, foi lá para cima. Essa fumacinha, né? Ela foi produzida de qual maneira, né? O chá está no estado líquido, como ele está muito quente, ele está passando para o estado gasoso. Porém, quando esse gás sobe aqui, ele vai achar um pires que está ali, né? Colocou lá um pedacinho de vidro ali, um pires, né? Para poder um pratinho, para esse chá não cair um inseto por cima dele, né? Não ter uma contaminação lá, por exemplo. Então o que acontece? O vapor vem, o gás vem, bate aqui em cima. Quando ele bate aqui em cima, a temperatura aqui está menor. Então o que acontece? Ele condensa. E aí o que você vai ver? Você vai ver a formação de uma gotinha de água bem aqui. Tá certo? Forma outra gotinha de água bem aqui. Essas gotinhas depois elas caem e voltam lá para o fundo do chá de novo. Esse processo chama-se condensação. Então, quando o vapor ou o gás começa, né, a resfriar, ele vai voltar lá para, né, o estado líquido, tá certo? Esse processo recebe o nome aqui, para a gente lá da química, de condensação, ok? Ah, me dá um outro exemplo, né? É o que acontece, por exemplo, com a questão das chuvas, né? Você vê lá que a água ela evapora, chega lá em cima, forma as microgotículas, né? Ela condensa, forma as gotículas maiores e ocorre a precipitação, tá certo? Tá, e se eu continuar tirando calor, né? Porque nessa situação aqui a gente aumentou a temperatura e aqui a gente vai reduzir a temperatura. Então eu já reduzi aqui do gás para o líquido. Esse processo chama-se condensação. Agora o que eu vou fazer? Agora que eu já tenho líquido, né? Eu posso ter lá o meu chá, o meu copo com água, por exemplo, ou até mesmo aquela água que foi colocada na forminha do gelo, né? Eu vou tirar mais ainda a temperatura disso daí. Então, quando eu tiro mais a temperatura, quando eu resfrio mais isso daí, né? Porque aqui a gente está vendo uma situação onde a temperatura está caindo, o que vai acontecer? Eu vou fazer a passagem aqui para o estado sólido. Olha aqui que legal. Esse processo chama-se solidificação, certo? Então, vou pegar aqui um apanhado aqui, né? Para a gente poder, para ficar mais claro isso que eu estou querendo dizer para vocês. Do sólido para o líquido, a gente tem um fenômeno que chama fusão. Do líquido para o vapor ou gás, a gente tem lá a vaporização. Do gás
para o líquido, nós temos aqui a condensação. E do líquido para o sólido, nós temos aqui a solidificação, tá? Existem alguns fenômenos, né, que podem acontecer, onde, por exemplo, o sólido ele passa automaticamente para o estado gasoso, ou o gás pode passar automaticamente ali para o estado sólido, né? Sem ter que passar aí por, por esses processos aí, né? Anteriores, né? Sem o sólido ter que virar líquido, depois virar gás. Então ele pode passar diretamente, tá? Marcos, me dá um exemplo dessa situação, né, que acontece aí. Eu não consigo verificar uma coisa dessa daí. Existe, pessoal, um composto que ele chama-se naftalina, tá? A naftalina ela é utilizada aí para a gente poder colocar dentro de guarda-roupa, para poder afastar um inseto que a gente tem lá, que ele come a roupa, né, e forma ali uns furinhos na roupa. Então essa naftalina, ela parece ali um mentos, né? Ela parece uma, deixa eu fazer um desenho dela aqui, ela parece ali uma bolinha de mentos. E o que, que acontece, tá? Quando você deixa ela lá no guarda-roupa, por exemplo, tá? Ela começa a sublimar, ou seja, o sólido começa a ser convertido em gás e ela vai diminuindo o tamanho até sumir completamente, certo? Existe uma outra situação que é a situação inversa, né? Que é quando o gás ele também é convertido para o estado sólido. Nessa situação aí, o nome chama-se ressublimação. Então, essa parte de cima aqui que é a sublimação, e essa parte de baixo aqui que é a ressublimação, são fenômenos mais atípicos, assim, mas acontecem. Então, por isso que eu estou comentando eles com vocês aqui. O que vocês têm que concentrar o estudo mesmo, né? Essa parte de que o sólido, quando vira líquido, sofre fusão, o líquido, quando vira gás, sofre vaporização, o gás, quando vira líquido, sofre condensação, e o líquido, quando vira sólido, sofre solidificação. Beleza? Outra coisa que você tem que ficar atento, que também já foi discutido nessa aula, é que quando a gente aumenta a temperatura, a gente tem a conversão, né, de um estado em outro. Quando eu reduzo a temperatura, tudo vai voltar a ser como era antes, eu volto lá para o início, né? Então, se eu reduzir a temperatura do gás, eu volto para o líquido, se eu reduzir a temperatura do líquido, eu volto para o sólido, beleza? Essa aula não acaba aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido acima de tudo. Vou comentar com vocês de algumas exceções, mas qualquer dúvida aí vocês podem falar também, beleza? Forte abraço e até mais.